Estoy aquí solito y espero al cartero. Mi corazón desgarrado, F5 o dia inteiro. Não despreze este blogueiro com tu pobre conexão. Comenta, tuita ou e-maila crentaços@gmail.com. Recaditos, cabrón. Recaditos de número 64. Eu e a Tami estamos mais uma vez aqui para comentar e responder o que vocês deixaram sobre o Podcrente de número 64, O Príncipe do Egito. Sim, foi um programa que eu gostei muito de gravar e as pessoas ficaram de brincadeirinhas, né, que foi o crossover da Marvel, não era nada comparado ao crossover que a gente fez aqui, não é mesmo? Com as meninas do Redomas e os meninos do canal Telescópio. Sim, foi a Guerra Infinita, antes da Guerra Infinita, só que as pessoas se juntando em amor, né, na verdade. Se juntando em amor, em amor pra atravessar o deserto e gravar esse programa. Que não durou 40 anos, né? Inclusive, é muito interessante, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, que eu vi esses dias de novo de alguém fazendo algo. Eu vi um site que fez uma analogia do Guerra Infinita com Moisés e o povo. Só que daí as pessoas sempre erram na referência bíblica. Eles falam que Moisés não entrou porque os hebreus ficaram andando 40 anos no deserto porque Moisés pecou e não. Eu falei, não, filho, não é isso. Coitado de Moisés, tem nada a ver com a treta, gente. Ele não entrou na Terra Prometida porque ele vacilou, mas o povo ficou no deserto porque a culpa era das pessoas. Deus falou, não quero esses murmuradores. Mas nesse programa não acontece isso sobre o Príncipe do Egito. São pessoas, né, verdadeiros estudantes da Bíblia ali, que não vão cometer esses equívocos, né? Não sei do que você tá falando. Mas eu não vou comentar um programa que quem tá escutando já escutou, né? A gente tem que comentar os comentários. Então, lê o primeiro aí, que é um Inception muito louco, né? Na verdade, que é uma participante comentando o programa. O programa, sim. Temos a Luciana Santos comentando. Ela diz: amei essa mistura do Brasil com o Egito. Hahaha, desculpem essa piada. Formulário respondido com sucesso. Não fica complicado pros atores brasileiros concorrer com Sandra Bullock, Michelle Pfeiffer e Val Kilmer, né? Na minha lista, o Ramsés ganhador, obviamente, foi o da Record, pois conseguiu fazer o farol mais cheio de bordões de todos os tempos. Senhor das Duas Terras, o Amado de Pitá, dentre outros. Gostaria de agradecer novamente o convite e amei gravar com os telescópios. Abraços. Fica muito boa essa frase, amei gravar com os telescópios, né? Sim, tinham vários telescópios na mesa. E as frases é tipo, ele é a Calesse da novela, né? Senhor das Duas Terras, o Amado de Pitá, sacanagem. Que é isso, né? É muito afetado, gente, que coisa horrível. Eu não lembro, a gente o nascido primogênito, né? A gente não assistiu tanto a novela, não lembro dessas coisas. Desculpa aí, Luciano, te decepcionar aí com essa referência que a gente não acompanha tanto, mas a gente confia muito na sua referência. Sim. Sobre isso. É porque a Luciana é das novelas, né? É noveleira. Tem, quem sabe, sai um tanto que foi, edição. Ou foi ela, ou foi a outra moça que participou do Contraponto, que falou das novelas angolanas que passam no canal brasileiro, que são incríveis, porque eu conto pros meus alunos, caso vocês nunca tenham assistido, no canal Brasil passam novelas angolanas, e daí quando eles falam palavras que são desconhecidas nossas, aparece tipo um pop-up na tela, explicando a palavra, a tradução, eu acho sensacional isso. E embora eles falem português, é um português muito diferente do que a gente fala, então fica muito interessante de ver. É um e programa... tem uma novela que é tipo uma malhação, né, de Angola. Sim, quando a gente assistiu uns 2 episódios era tipo uma malhação. Não lembro o nome mais, mas fica aí a dica, pessoal. Na sequência, outra participante do programa vem comentar. E outra integrante do Redomas. Já tá 2-0 pro Redomas em relação ao telescópio nos comentários. Bianca Hatti, ela diz: olá, muito feliz de participar desse agito. Hahaha, tá bom demais esse programa, beijos. Aí outra que precisou fazer piadinha
com o nome do programa, né? Eu não vou julgar essa piada porque eu fiz ela na abertura. Eu me senti mal escutando depois, eu achei que... Você foi constrangido depois? Eu sempre fico com vergonha do que eu falo. Mas muito obrigado pela participação de novo de vocês duas e obrigado pelo comentário, por vir ali, né? E participar nos comentários também. E na sequência? Temos o Felipe Amorim, o primeiro comentário, então, de pessoas que não estavam envolvidas na produção desse programa, não é mesmo? Mas e ele estavam com o coração nesse programa, né? E ele diz: Olá, amigos. Achei que o Podcrente 64 ia ser sobre a Nintendo. Muito bom o episódio, como sempre. Vocês estão de muito parabéns. Ainda mais por esse evento, o maior crossover do mês de abril fácil. Poxa, eu como doutrinado por esse filme e por ensino de colégio adventista, quando me converti e fui ler esse começo da Bíblia, ficava muito, mas mano, tá diferente do que eu aprendi. Essa parte do Moisés não ser irmão do Ramsés, ser criado pela mãe e não ser o príncipe do Egito foi um choque pra mim. Ou quando descobri que Moisés era um senhorzinho já quando foi chamado por Deus. Aliás, um filme realmente bíblico do Moisés seria uma mistura de príncipe do Egito com o discurso do rei? Muito bacana a interpretação que o Jonathan trouxe sobre Moisés ser levado pra Deus. Deu uma aliviada sim. Sobre o desafio do Egito, é pra considerar os do príncipe do Egito como atores ou como dubladores? Tem que saber isso. E comentário super episódio. Eu gosto muito do encaminhamento que vocês estão dando. Por mim, pode continuar com episódios sérios. E perdão pelo vacilo de não comentar em todos os episódios também, mas ouvo tudo. Eu fiquei muito triste que a gente não pensou em fazer o episódio 64 sobre a Nintendo. Eu confesso. Eu fiquei porra. Mas a gente faz outra hora. É que o Nintendo 64, a gente... Eu fui pobre, nunca nem vi. Eu não tive. Eu jogava no vizinho da frente da minha mãe, que ainda é a mesma pessoa. Sim, eu não tinha nem amigos que só que ele, era muito chato. Ele só queria jogar um jogo do urso lá, que chama Banjo-Kazooie, que é um Mario com urso, só que é palha. Ou era um de corrida, que eu nunca achei mais esse jogo, só que eu tinha numa locadora lá, na Chama Games, lá perto da casa dos meus pais, que também não existe mais, porque não existem mais locadoras. Sim. Mas a gente, do Nintendo 64, a gente jogou pouco, embora eu pretendo adquiri-lo em algum momento, porque tem joguinhos que são legais dele ali e ele não é tão caro, ele não é tão hypado que nem outros videogames da Nintendo antigo, assim. Mas quem sabe um dia a gente faz falando de Super Nintendo e coisas do tipo que a gente tem mais familiaridade. Pode ser aí. Não sei se as pessoas iam gostar, mas... não sei se interessa as pessoas, mas enfim... Gostamos muito. E sobre o comentário dele, é realmente muito engraçado saber que o Moisés não era irmão do Ramsés, essas coisas. Você fica tipo, não, mas no desenho faz bem mais sentido, gente. Eu acho que faz bem mais sentido. E que ele falou do Cross, que seria uma mistura, um filme ideal do Moisés entre o Príncipe do Discurso do Rei. Seria bem louco, faz um certo sentido. Sim. Teria um coaching de discurso do Moisés ali. Sei lá, o Arão, ele fica, então... Você tem que impostar mais assim, ó. Toma aqui uma água com limão aqui pra limpar a garganta. Daí do desafio do Egito, que vale lembrar, né? Eu vou trazer o resultado no final desse recadinho do desafio do Egito, que era a pesquisa comparando o duelo entre os atores da 10 Mandamentos e os dubladores do Príncipe do Egito. Que ele fala, mas é sobre os atores ou dublador? Os atores de Hollywood, eles fizeram o que nesse filme? Eles dublaram, eles não atuaram. Então, a pergunta não é sobre carreira. Até porque se fosse sobre carreira, o Sérgio Maroni ganhava, porque ele fez Malhação, né? Então... Tipo, é sobre atuando nisso, né? O pessoal dos 10 Mandamentos, eles tiveram que atuar de corpo físico também. Sim. Mas os de Hollywood tiveram que atuar apenas com sua voz. Então, você analisa nesses critérios. É apenas nessas duas grandiosas obras. Também acho. E o Felipe também começou com a piadinha, né? Que foi a da Nintendo ali, que mantendo o padrão de comentários, assim como o programa. Então, de parabéns. Porque, começou com desviando o assunto. E o Eber ponto, ele diz: Primeiramente, peço desculpas por estar desaparecido faz alguns meses. Trabalho, estresse e boletos de banco consomem a vida mais que a Disney lança filmes da Marvel. Mesmo assim, voltando ao assunto, O Príncipe do Egito foi de certa maneira um dos melhores filmes de animação bíblica de todos os tempos e tenho saudade de tal esforço de qualidade dentro das produtoras evangélicas. Amo todo o filme e de certa maneira não me sinto constrangido com musicais dele. Apesar que só vi o filme em espanhol e inglês, devido que estava fora no ano do lançamento, e nunca tive coragem de ver em português, o qual me põe em dúvida qual foram os problemas dos cantores brasileiros na hora que adaptaram o filme para o português. Apesar que poderia piorar se eles colocassem o português de Portugal. Oh, The Madness. Por último, Jonathan Tamires, não se desanimem, fiquem firmes e fortes e avante pra frente. Crentaços ainda tem muito pela frente, contanto que a Disney não compre vocês, o mochilo de criança treme. Tamires, uma sugestão é que junte os recaditos total de todos os podcasts no dia 14, pois igual o pessoal às vezes não sabemos se é pra comentar na prateleira, já que o programa é bem redondinho e tipo fica a dúvida se devemos furar o bolo.
ADPS. Não sabia que o Mario aposentou. E marketing sem presentinho é igual churrasco sem Inca-Cola. Primeiro, que bom que você apareceu, né? Espero que seus familiares e amigos já estão felizes que você retornou do seu desaparecimento, porque da primeira eu peço desculpa por estar desaparecido faz alguns meses. Que bom que você voltou pra casa, né? Agora tem muita coisa pra colocar em dia mesmo, passando tanto dia. Coitado. Ai, que bobeira. Mas ele falou que ele viu em espanhol e em inglês. Cara, eu fiquei com preguiça, confesso, eu não vi quando a gente gravou em inglês, porque não deu tempo, na verdade. Mas é bom em português. Você assistiu até em espanhol? Qual é o problema de ver em português? Assista, é legal, as músicas são boas. Eu acho que vale a pena ver em português. O que não vale a pena ver em inglês é o Irmãos à Obra. Não façam isso. Nossa, estamos não chocados. Mudem o áudio. Se você tem essa opção de mudar o áudio do Irmãos à Obra, não mude pro inglês, porque não deve ser a voz de verdade, não. Isso é truque, isso é magia. Não tem nada a ver. O cara, a gente ficou chocado. O Drew até é ok, mas a voz do Jonathan é outra pessoa. Eu fiquei um pouco chateada e não me identifiquei mais com ele, né, no momento que a voz estava no original. Eu fiquei triste. Eu fiquei um pouco preocupado, porque a gente tem um sonho. O sonho dos Irmãos à Obra virem ao Brasil e a gente poder encontrar eles. Só que daí não vai ser o dublador falando. E daí vai ser bem estranho. Eu vou ficar constrangido. Mas acho que não era. Ainda não é um podcrente sobre Irmãos à Obra, né? Não. Sim, que a gente só fez falar mal da televisão americana, a gente não fez pra falar bem ainda. O do erro em português dos cantores que fizeram versão de música é que eles deram uma mudada no sentido das músicas ali. Mas não foi no filme. Não é na música, né, do filme. É que isso, eu, como pessoa que estava participando do programa, fiquei confusa quando vocês estavam falando disso. Vocês falaram e não explicaram. No filme as músicas estão muito boas, só que tem alguns cantores evangélicos que fizeram outras traduções das músicas e daí mudaram os sentidos, mas elas não tocam no filme. Só que eu também fiquei confusa e depois quando eu ouvi o programa eu fiquei, nossa, eu também não tinha entendido o que as pessoas estavam falando aqui. Daí que você sugeriu de juntar todos os comentários dos podcasts no Recaditos. O problema é que ia ficar muito grande. E mudar de assunto, né? O da prateleira eu respondo sempre as pessoas e a gente continua o diálogo nos comentários. Então, tem pessoas que escutam o programa meses depois e voltam comentar, pessoas se conheceram depois. Às vezes a pessoa vem, tipo, ela leu o que eu indiquei e vem falar o que ela pensou e a gente interage de novo. Então, a dinâmica é diferente, né? Porque a gente acaba mantendo a conversação por mais tempo. E o perfil do programa também, porque o Podcrente é essa loucuragem, né? Ele é mais solto e o Recaditos, aqui, por consequência, também é dessa forma. Faça isso. Então, tem essa cultura mais de responder. A gente prefere responder em áudio do que no programa, porque é mais divertido pra gente fazer dessa forma também. E daí eu acho que o da prateleira e o próprio Ampulheta, que são temas mais fechadinhos assim, eu acho que vale a interação pelo comentário, é um pouco mais tranquila de se fazer. Mas podemos pensar em algum momento, talvez, lá pra frente, mas não será no Recaditos. O Recaditos é meio que exclusivo do Podcrente, porque ele saiu do Podcrente, né? Sim. Ele era um momento do Podcrente que foi puxado pra fora só porque aumentou comentários e a gente optou por responder todo mundo. Sim, então, o Recaditos, é a nossa política de responder as pessoas. Continuará. O Recaditos é pra responder o Podcrente e os outros podcasts a gente sempre vai responder nos comentários mesmo. Se às vezes a gente demora porque a gente não viu, gente, acontece. Mas daí a gente ressuscita o podcast depois e responde vocês, tá? Desculpa, amo vocês. E agora vem o primeiro ponto do telescópio. Exatamente, nos comentários. Aquele golzinho aqui ali pra dar uma acordada na torcida, acreditar ainda no resultado. Sim, a gente tem o Hernani Correia. Ele disse: esse programa ficou legal demais. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar novamente do Podcrente e de quebra conhecer as meninas do Redomas. Abraços para todo mundo. Isso, muito obrigada. Foi direto. A gente agradece o convite. Agradece o convite não, né? Você tá agradecendo o convite. A gente agradece a sua participação. E sempre que possível a gente vai convidando. E obrigado por participar mais uma vez do Podcrente, né? Virou da casa já. Lembrando que, né, a gente aproveita aqui para deixar esse áudio que estará gravado que não tem vínculo empregatício. Já deixamos claro isso várias vezes, coitados. Então vocês sabem, vocês que participam, não nos acionem judicialmente, né?
A gente não tem nem pra pagar o advogado de defesa, quem dirá pagar a ação. E falando em advogado de defesa, o Ricardo Carvalho, que é o advogado de acusação contra gostos alimentícios, né? E filmes da Marvel e do Star Wars. Vem aí o DCNet, Ricardo Carvalho comenta. Fui ver o filme pela primeira vez sem saber que era baseado em Êxodo, e não achei texto na Bíblia dizendo que Moisés era príncipe, muito menos do Egito. Mas a ideia do nome do filme foi boa, deve ter enganado muita gente que não iria assistir caso o filme se chamasse Moisés. Votei 5 vezes em todos os atores de 10 Mandamentos. Desculpe, gosto de zoar qualquer pesquisa que vejo. Que desrespeito. E aí, o que você acha do título chamar príncipe? Foi pra atrair pessoas? Com certeza, né? Ele ali é irmão do príncipe, né? Ele é príncipe também. Eu não sei qual que poderia ser outro título atraente. Não, mas é bom o título do filme. Mas é que ele é mentiroso. Isso é um título que mas não ele mente. também não era irmão do Ramsés e ali no desenho ele é. E daí? Não sei. Talvez dá pra acionar o Procon, talvez, hein? Porque... Talvez ele pudesse acionar o Procon. Tô me enganando aí. E zoou a pesquisa aí, isso prejudica, né, o eleitorado brasileiro que tanto se baseia em pesquisas aí, você vem avacalha, né? E ainda mais visto que as pesquisas. Ainda mais que as pesquisas no Brasil são feitas, tipo, com a enorme margem num país de. Quantos milhões de habitantes nós temos atualmente? 208, eu entrei no site do IBGE, tem um contador oficial no site do IBGE, porque eu queria ver pra mandar pros meus. Ele fica subindo e diminuindo, fica. Caralho, é tipo. Impostômetro. O impostômetro, exatamente. Daí é a estimativa da população brasileira, que eu queria ver, porque o último censo... Ao contrário do impostômetro que só sobe, esse regride às vezes, então. Não regride, né, que a população brasileira continua nascendo muita gente. Daí, porque o último censo é de 2010 e eu queria saber a população atual, porque eu tô discutindo isso com os meus alunos. Daí eu entrei, daí fica lá, tipo, e é daqueles que, tipo, faz tipo, um flip dos negocinhos, assim, sabe? Aí fica passando, é muito engraçado o número. Mas tá em 208 milhões e, sei lá, quase 800 mil pessoas. Então, de 200 milhões, as pesquisas, tipo, pesquisa pra corrida governamental entrevistou 350 pessoas, tá ligado? É mil e poucas pessoas. Daí, porra, daí é complicado. Daí vem um cara e vota 5 vezes, prejudica, entendeu? Já é uma margem muito... Ele rouba uma margem muito grande ali. Mas tá ali, né? A gente, nesse programa, embora seja uma votação muito séria essa enquete, a gente não vai repudiar a sua zoeira aí, porque a gente tem até que bons olhos pra zoeira. E o próximo comentário é de outra participante do Redomas. Embora não tenha participado do podcast, é a terceira do Redomas que tá por aqui. A Luciana Petersen diz: amei o episódio. Tenho vontade de chamar vocês para comer uma pizza pós-culto. Uma das coisas que eu amo sobre o Príncipe do Egito é que os personagens são todos negros, tal qual as pessoas daquele país africano, o Egito. Parece óbvio, mas aparentemente para a indústria cinematográfica gospel não é tanto assim. Gisele tinha como Z para a Record, sério mesmo? Gostei da fala sobre como a história do Êxodo é uma narrativa muito potente sobre liberdade da escravidão. No Museu da Bíblia, se eu não me engano o americano, está exposta uma versão da Bíblia para negros escravizados, da qual eram retirados o livro de Êxodo e outras passagens bíblicas sobre liberdade. Nos Estados Unidos, muitos negros se apropriaram da história do povo de Israel como forma de resistir e lutar contra a escravidão. Isso fica evidente nos negros spirituals, o gênero musical de louvor e resistência dos escravizados. São muito comuns letras que falam sobre deixar o Egito, atravessar o mar, ir em direção a Canaã, encontrar paz no vale, a certeza de que Deus os libertaria. Acho muito bonito. Fica aí a indicação de um clássico gospel raiz. Beijos. Ela deixa o Quarteto Alpha Go Down Moises, ano de 1990. Muito aí, ó, trazendo contribuições ao programa. Sim, gostei muito do comentário dela, queria que ela tivesse participado. E eu nunca eu não sabia esse negócio da questão da Bíblia de ser tirado alguns livros. Eu já ouvi falar, inclusive o pastor da nossa igreja, né, o pastor Davi, já participou daqui do podcast. Ele fala que as famílias judias, né, quando tipo, os cristãos novos no começo do cristianismo mandavam copiar a Bíblia, tiravam os pedaços porque não queriam que as mulheres, da história da mulher que não é apedrejada, né, que Jesus salva do apedrejamento, daí as famílias mandavam tirar pra não dar ideia pras esposas. Com os copistas, né, quando mandavam fazer... fazer cópia da Bíblia, mandavam tirar esses versículos. E daí eu não sabia dessa questão dos negros também, o que infelizmente faz muito sentido, né. Sim, e é muito louco, né? É muito louco pensar, além dos problemas apresentados ali por ela, mas tipo, disso, como você falou dos copistas, tipo, eram umas bíblias bem personalizadas, inclusive tirando textos, né? Não, esse aqui vai dar problema lá em casa.
Não precisa não, pessoal. Então, eu gostei dessa história aqui, mas não tem como você mudar. Na verdade, o Príncipe do Egito é muito legal aqui, mas vamos pôr que o Moisés é irmão aqui. É tipo isso, né? A tia do Batman responde o comentário da Luciana Peterson dizendo: Ia comentar justamente isso dos Negro Spirituals. Uma coisa importante dessas músicas, e da produção literária também, é que muitas delas eram compostas no próprio campo em que os escravos trabalhavam. Isso ficou bastante marcado no ritmo das músicas, um ritmo de trabalho. E na melodia e letras tristes, saudosas e cheias de esperança. Muito lindo mesmo. Uns anos atrás, quando teve a abertura do Mar Vermelho na novela da Record, percebi um certo eco dessa produção cultural afro-americana. Muitas páginas de ocupações, morros e favelas que sigo conclamavam os moradores a assistir o episódio da novela. É inegável a paridade entre os dois êxodos. Um povo precisa atravessar o mar para retornar para suas terras, retomar sua cultura e sua identidade. Isso é muito poderoso e inspirador, e oro para que continue inspirando mais pessoas. Bem legal o comentário dele também. Complementando, é muito massa quando tipo, o comentário dela complementa o programa e ainda vem um comentário comentando dela que complementa ainda mais. E do ritmo de trabalho que ele falou da música, tipo, é muito legal. A primeira música que a gente cita logo do começo do filme, né? A Liberty-nos usa disso, né? O jeito que a ela construção... ainda ela é bem literal ainda, né? Que ela, tipo, barro, areia, né? Ela, tipo, representa o que eles estão fazendo. Né? Mas ela traz um pouquinho disso. Eu não sei se é uma produção só de música, esse Negro Spirituals, mas eu fiquei pra pesquisar mais, porque deve ser interessante isso. E daí o tia do Batman vem na sequência fazendo o próprio comentário. Você quer ler? Posso ler. Ele diz: Mais um podcast excelente. O problema é, ouvi tem uns dias e esqueci boa parte das coisas que queria comentar, inclusive coisas de linguística e tradução. Se ouvir de novo, comento aqui. Ainda assim, dá pra falar algumas coisas que lembrei aqui. Assisti esse filme quando tinha uns 11 ou 12 anos na casa do Flávio Filho, um amigo de infância que não sei que fim levou. Não fazia a mínima ideia do que se tratava o filme, mas como fui criada em lar cristão, rapidinho entendi do que o filme tratava. Não me lembro de muitos detalhes, pois não sei se assisti outras vezes, o que pode ter acontecido em eventos da UPJ ou da UPA. A Luciana Peterson já comentou sobre como essa história inspirou a produção musical afro-americana. É muito lindo mesmo. E tragam a Luciana pro podcast, que ela é maravilhosa. E com relação ao duelo do Egito, mesmo não me sentindo muito apto para votar, pois não lembro direito do filme e não assisti nenhuma novela da Record na vida, votei nos atores do Príncipe do Egito pra tudo, menos pra Zípora, pois dizem que a Neftali parece Gisele Thier e não posso trair meu coração. Vou ficando por aqui, Amplexos Ursídeos. Cura, ele fala ali do Flávio Filho, que fim levou, eu lembrei muito do Milton Neves, aquele apresentador... Sim. Péssimo de muito programas péssimo. de esportes, né? Que ele tem um quadro que era o que fim levou, dele falava do jogador dele, Flávio Filho, que fim levou, tá com uma panificadora em Irapó do Chuá, grande abraço. Você inventou assim, a cidade ainda. Não sei, talvez tenha, mas é tipo assim, o programa do Flávio Filho tá nessa pegada. Flávio Filho, se você tá escutando, entre em contato com o Tia do Bairro, vamos promover esse reencontro de vocês, assim como o Jason Goulart promove o encontro dos desaparecidos. Você vê que esse tá um programa temático desaparecidos, né? O rapaz que tava desaparecido e voltou, e agora o Flávio Filho, que... O que perdeu o amigo Tia do também. Batman que quer reencontrar o Flávio Filho. E ele fala que ele fala da UPJ ali, eu acho que ele quer dizer o MP, né? Que é a União Presbiteriana de Jovens. Não existe, é a União de da Mocidade. É ainda mais velho. É mais Mocidade, que é mais presbiteriano o negócio, que é antigo. É Mocidade, gente. Eu imagino que nem tinha a UPA antigamente, né? Ela surgiu bem depois, a UPA. Mas não, na época da tia do Batman, possivelmente sim. Não. Mas eu tô falando que primeiro deve ter surgido a MP, aí surgiu o conceito de adolescente. Puta, tem que fazer outra sociedade interna aqui, porque... A não ser a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, que surgiu antes da própria Igreja Presbiteriana. Em ser instituída no Brasil, exatamente. E é verdade. Mas, né, gente... como ainda não é um podcast da Igreja Presbiteriana, eita, ratinha... e ele fala que ele votou na Gisele Thier porque fala o que parece com a esposa dele. Eu gosto, são um critério. É um que vota 5 vezes, outro que. Os critérios são muito bons mesmo. Parabéns, pessoal. São honestos, porque não fazem sentido nenhum, né? Na sequência, o meu quase xará, Jonathan Bassucci, deixa um comentário e ele diz: Príncipe do Egito é um dos meus desenhos favoritos. É tudo muito bonito, o trabalho de arte, as músicas, a narrativa. Olhar com o Olhar dos Céus é minha música favorita. Como faz tempo que assisti pela última vez, só posso comentar sobre a minha relação com o filme.
Pensando retroativamente, o lançamento coincide com a época que eu comecei a frequentar uma igreja por conta própria. Eu tinha uns 11 anos, visto que na minha casa não havia incentivo à religiosidade. Não sei dizer hoje o quanto esse filme contribuiu com essa decisão na época, mas logo me encaixei no Ministério de Louvor Jovem. Com o tempo me desliguei da religiosidade, mas certamente esse período teve um grande impacto na minha vida. Este cast aumentou ainda mais o meu amor por esse filme, principalmente porque, na época, eu jamais teria reparado na representação feminina na narrativa. Pretendo assistir novamente, assim que tiver um tempinho, porque certamente tem muito mais coisas que não notei. Dessa vez em inglês, mas a versão em português sempre terá um lugar no meu coração. Quando reassistir, volto aqui. Ah, eu descobri o filme por causa de uma matéria no Fantástico, que terminou com um clipe da Mariah Carey e Whitney. Aluguei tempos depois quando chegaram as locadoras. Na matéria, eles diziam que elas gravaram um clipe de costas porque estavam brigadas, o que hoje pra mim não faz sentido nenhum, mas acreditei nisso por anos. Excelente episódio, pessoal, como de costume. PS, por algum motivo, o Jethro me lembra muito Barba. Muitas curiosidades, essas coisas do Fantástico, hoje não passa isso. Tipo, a última coisa do Fantástico é os cavalinhos do Fantástico. Mas antigamente eram clipes de música que eram lançados. Era a estreia de clipe de música no tipo, Brasil. Michael Jackson era do Titanic, clipe de fora, da Celine Dion. Eu não lembro desse Toxic, eu lembro quando lançou o Toxic da Britney Spears, que era tipo, meu Deus, ela era uma garotinha e olha a biscate que ela virou. Caralho. Porque era esse o tom das pessoas, né? Que isso, Brasil? Mas daí essa pira, tipo, elas gravaram de costas. Porque estavam brigadas. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tem que fazer render, né, o negócio. Sim, pra ter o apelo com as mães que queriam que os filhos fossem dormir pra ir pra escola no outro dia, né? Tem que ter esse apelo. Mas, esse desenho é maravilhoso mesmo. Fiquei feliz que o Bassucci gosta dele. Eu falei, olha só. Ele ficou tirando sarro, né? Que o desenho que agrada até ateus, porque ele... Acho que ele é ateu, não sei. Antes ele falava que era, talvez... aquele agnóstico? Acho que é isso. Eu não lembro o Bassucci, desculpa. Mas ele é alguma coisa assim. Mas até ele gosta do desenho, eu fiquei emocionado. E as músicas são boas. A gente ficou escutando uma cara depois aqui a trilha sonora ainda. Porque é bom mesmo, em português é legal de ouvir. Uhum. E daí você tá ouvindo e no meio entra a trilha do José, o Rei dos Sonhos, e daí já fica tudo sendo a mesma coisa. Aí já mistura os desenhos ali. E, sei lá, né? Lembra do Cristiano Jethro, talvez porque é barbudo e tem a voz meio... sei lá. E é grandão e tudo mais. Uhum. Não sei, eu nunca vi o Cristiano... Tem que pedir pro Cristiano um dia vestir uma roupa, uma túnica bem coloridona ali. E falar, o foto é muito raro... E pedir pra nossa, não, você errou a música. É? Caralho, eu cantei a música do Mulan. Que burro. Então eu fiquei pensando, tipo, E você me tinha de sarro que eu sei as músicas da Mulan de cor, tá aí trocando a música da Mulan. Então, talvez eu tenha sido influenciado, né, por alguém. Eu não fiz nada, não. Agora não. Pô, eu esqueci totalmente. Na minha cabeça eu tô vendo o desenho. Artístico, não, das cores, não tem par. Eu fiquei vendo ele mexendo no tapete falando isso. A música da Mulan, cara. Não são as casamenteiras cantando pra Mulan se arrumar, não. Ai, como a gente é bobo, né? E na sequência, então, pra fechar, tem mais 4 comentários aqui e tem os do YouTube ainda, né? A gente tem que ir porque eu tô com sono já. A gente tem o Elber Martins, eu vou ler os 2 dele rapidinho, tá? Ele diz: aí está um filme que se passa na sessão da tarde e vale a pena ver. Nós falamos no povo teimoso que fugiu do Egito, mas muitas vezes somos iguaizinhos. Mas tirar o tio Moshe do sério é pra poucos. E mudando de saco pra mala, o que acham de um grupo do Criantaços do Telegram? Pô, da gente ser igual pra caramba, a gente até fala isso no programa. A gente não ia aguentar 5 minutos, embora a gente fale se colocando no papel de Moisés. Mas o Moisés não ia aguentar talvez a gente 5 minutos, porque a gente ia reclamar também. Tá aí, o Twitter tá aí a prova, né? Que o povo, a Luciana fala do Twitter também. Ia ficar 120 anos no deserto. Por de castigo de tanto mesmo. Que reclama. E dele fala, ó, tio Moshe ali é tipo Mushu, né? Tá. Lembra muito aí. E foi grupo você Crentaços... cantar a música da Mulan? Não, foi fato falho mesmo. Foi um equívoco, né? O grupo do Crentaço tá ligado? Não vai rolar, cara. Por enquanto não tem. A gente, tipo, não tem um motivo pra ter por enquanto. Particularmente assim, nem eu e nem a Tami a gente usa o Telegram já. Nem o WhatsApp pra coisas tipo família e afins. Só pro trabalho. Assim, a princípio é porque não. E sendo bem sincero, a gente não ia querer criar um negócio que a gente não conseguisse participar ou responder ali sempre. Tipo, ia ser legal pra interação de vocês e tudo mais.
entre ouvintes, leitores se conhecerem, mas vocês podem criar e conversar entre vocês. Não, a gente pede que não use o nome da Crentaços, tipo Grupo Oficial da Crentaços ou Grupo Crentaços, porque não a gente seria, não tá né? lá. Porque a gente não tá participando. Mas vocês poderiam colocar, fazer um grupo de ouvintes aí, tentar se conversar aí pelos comentários mesmo. Façam isso, fiquem à vontade. Mas não, por enquanto não vai rolar mesmo grupo assim. Tem um grupo do Facebook pra galera que contribui, porque é uma recompensa isso. Sim. Desde da contribuição mínima, e desde o começo. Mas pro Telegram, e porque o Facebook a gente consegue separar em tópico as coisas e tudo mais, que facilita de não ter que ver tudo que todo mundo coloca, sabe? Se a pessoa não quer ver um tópico que não interessa ela não vê. A tia do Batman responde o Wilber dizendo: Tem isso também? Gente, esse povo jovem está mesmo sempre conectado nessa tal de internet, essa coqueluche que veio pra ficar. É, mais de uma pessoa usando o termo coqueluche. Voltou mesmo, hein? Voltou a coqueluche. Voltou. O pessoal parou de vacinar as crianças, voltou a coqueluche mesmo, porque a gente tava tirando sarro disso ontem, que a Luciana fala no programa, daí a gente ouviu outra pessoa usar o termo, e agora a tia do Batman, gente, que isso? Tá na moda mesmo, está com tudo a coqueluche. Está viral a coqueluche. Ai, Jesus. E o último comentário no post do programa é do Calil Portugal, e ele diz: Deu vontade de assistir de novo, curti bastante o papo e os convidados. Que bom, Calil. Muito obrigada pelo seu comentário e por você ter gostado do programa. E assista de novo, sim. Eu acho que ainda tá no Netflix, então pra quem usa Netflix tá facinho de ver. Pra quem não usa, eu acho que deve achar fácil na internet. No YouTube você deve achar. Se você não for para no Podcrit de novo, talvez você ache ele no YouTube, algum link, alguma coisa assim. E ele voltou depois de 7 meses, porque eu vi aqui no disco, os últimos comentários dele era falando que ele tinha mandado a noiva dele, que estava aqui em Curitiba, e comeu o hambúrguer da Fábrica Gourmet, e ela não achou tudo isso. E eu lembro que eu fiquei bem ofendida. Caralho, isso é mágoa. A mágoa perdurou mesmo, hein? Porque não, eu li o comentário de novo aqui, daí eu fiquei, poxa, a gente tava falando hoje em ir comer lá porque é gostoso. Daí ele fala, não, mas é que ela pediu no delivery, pode não ter sido tão bom por causa disso. Ah, mas ó, quando vier de novo aí... Quando vier pro Curitiba a gente vai com vocês comer lá, só avisar que tá aí que a gente vai comer com vocês. E obrigado por retornar, né? Os filhos pródigos que retornaram nesse programa, os desaparecidos, os filhos pródigos, a gente agradece pelo comentário. E vamos agora ler alguns comentários do YouTube que surgiram. Vamos lá. O próprio Podcast 64, Príncipe do Egito, comentário. O primeiro é do Hugo Herzog Filho. Ele colocou: Nem ouvi ainda, mas já considero pra caramba. E na sequência, né, ele já vem... após ouvir o programa. Então deu certo, ele voltou e disse: 2 considerações. Primeira, manda cortar as mãos desse egípcio que deu dislike. Segunda, episódio muito faustop. Uma pena a Páscoa ter virado mais um dia da Bíblia. Essa data sem importância nas igrejas. O Hugo Herzog Filho, eu não lembro de outros comentários dele. Eu lembro do nome dele, mas eu não lembro se eu só acho, tipo, sei lá, já vi que o nome em algum lugar. O nome Herzog é tipo um nome de inimigo no Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, algum primo do Balrog, de alguma coisa assim. E pode ser por isso. Mas também não me é estranho o nome que ele manda. É que tem o Vladimir Herzog, que é o cara que é aquele jornalista que foi assassinado na ditadura militar e tal. Mas não, enfim, eu acho que esse cara já comentou e a gente só não lembra mesmo. Então, obrigada, Hugo. E desculpe. É porque a gente esqueceu de você. E quem deu dislike é porque caiu aqui achando que era um filme. E daí ficou puto porque não era. Tem 7 dislikes no vídeo nesse momento e 17 curtidas. Então as pessoas não... Eu fico triste. E ele usou o termo... curte o vídeo que não é um vídeo, é um podcast. Curta. Sim, porque... ajuda. Assim, sendo sincero, a gente não monetiza o YouTube, porque não vale a pena e a gente não tem produzido mais vídeos, né? A gente tem usado como plataforma de podcasts e hora ou outra pra fazer uma live. Mas, pô, curte aí, porque daí ele vai ganhando destaque, vem mais gente escutar, essas coisas de sempre aí que é importante. Não só no YouTube, como outras coisas, né? E ele comenta que o episódio é Faustop. Eu fiquei muito feliz aí. Eu gosto do termo Faustop. Essa gíria jovem. Eu não gosto da gíria top, mas o Faustop. O Faustop é engraçado. E assim como. E o termo que o Cristiano também cunhou uma vez do top de bola, que é uma junção de termos.
Também pode ser usado, nos agrada bastante. E falando em dislike ali, um comentário que ilustra bem isso é o outro que tem no YouTube, da Isadora Monteiro Fabretti, que diz: nossa, para de mentir. É só isso. Daí eu não sei. Assim, a nossa teoria é que ela veio achando que era um filme. E ficou puta. Mas a outra pode ser que, tipo, ela fala, esse pessoal jovem que é ateu, que, tipo, nem é verdade, isso aí é tudo enganação. Não, tudo mas sabe o que eu fiquei pensando agora? É tipo a professora que foi botar pras crianças na escola. E daí não era um vídeo do desenho. Começou uma adulto a falar merda no negócio. O canal da pessoa não tem nenhum conteúdo pra gente descobrir quem que é, que ela pra gosta, gente poder né? ajudar. Mas Isadora, vai que porventura você caiu, de novo foi procurar o Príncipe do Egito, tem que eu no recaditos do Príncipe do Egito, né? A gente não fez por mal, não. Tava avisado ali que era um programa, tinha do lado. Cara, olha, eu vou te falar um negócio aqui, ó. Faz muito sentido o que você falou. Sério, mas mas uma professora, sabe por quê? É. Porque eu acabei de descobrir que essa pessoa ficou em 4º lugar num concurso da escola Pinguinho de Gente. Ela foi passar pros alunos do dia que não tinha o que fazer com eles e caiu no pó de crente, a coitada. Mas é uma criança, sim. É uma criança, não é uma adulta. É uma criança que a professora que foi enganada, veio procurar o filme. Pois, Adora, desculpa, a gente não queria te enganar. Mas, obrigado pelo comentário de qualquer forma. A gente não está mentindo. Você Não vai tava. entender isso um dia. Um dia. Que Quando você for... não é mentira e nem é tipo aquela mentira que a família conta do tipo, vou comprar na volta. Ou essas o coisas cachorro assim. foi pra fazenda do tio. Não é uma mentira, é um podcast. Mas obrigado pelo comentário, Isadora. Agradece a sua professora também. Ou agradece quem te deixou usar YouTube e fez você vir parar aqui. Muito obrigado, tá dando certo os algoritmos aí. Sim. Crianças que dominam o YouTube, a gente tá pegando o público certo, Tamira. Mas agora chegou o momento tão esperado pelas pessoas, que é a continuação da receita do pão de queijo, o modo de preparo. Eu nem lembro se eu falei os ingredientes certos, eu vou recapitular. Eu falei do quanto que tinha que pôr de queijo também? Acho que falou, sim. Tá, então eu vou explicar o passo a passo de novo. Não, agora é só o preparo, não pode não falar é pra eu falar os ingredientes. Se você tá ouvindo só o preparo, você vai ter que ouvir o recadito anterior pra pegar a quantidade dos ingredientes. Tá bom, então. Tá bom, vou falar só o preparo. Você põe o polvilho doce numa tigela grande, tá? Que você vai usar pra misturar as coisas. Aí numa panela ou numa leiteira pequena, que seja o que você usa pra esquentar as coisas no fogão, você vai pôr o leite, o óleo e o sal. Aí você vai deixar ferver. Aí você vai pegar isso fervido, desligar, jogar no polvilho doce e misturar com uma colher. Não põe a mão, não seja burro, tá? Você vai queimar sua mão. Então você pega uma colher, mistura ali, vai ficar parecendo uma areia, vai ficar esquisito, uma areia molhada, parece que vai dar errado, mas acredite que vai dar certo. Aí, quando tiver morninho, essa mistura esquisita, porque você não quer que teu ovo cozinhe, você vai jogar o ovo ali, você não quer fazer um ovo mexido, você quer que ele incorpore na massa. Você vai jogar o ovo, pegar a colher, continuar misturando, aí vai formar uma bolinha, vai ficar uma massinha ok. Com essa massinha ok, você vem com o queijo ralado, que você já tem que ter ralado primeiro, tá? Que senão você vai se perder no processo. Deixa o queijo ralado do começo já. Você vem, joga o queijo ralado, com a mão mesmo, você mistura. Como eu faço com mussarela, porque é o queijo mais barato, ele começa a ficar grudento o pão de queijo, porque a mussarela tem muita gordura. Então, pode ser que... Mas vai dar certo. Confia em mim que vai dar certo. Você lava a mão, mistura ali mais ou menos, lava a mão, vem com a mão limpa, seca. Depois de já ter misturado bem o queijo, pega uma colher de que você quiser, como fazer medida, né? Então você vai fazer os pães de queijo praticamente do mesmo tamanho, você pega um tanto com a colher, enrola, põe numa forma untada, eu sempre unto porque eu tenho medo que grude, e assa por uns 5 minutos em 180 graus. Se você quiser mais bronzeadinho, você deixa mais tempo, senão você deixa menos, mas tem que ser 180 graus, não pode pôr mais, senão ele vai ficar duro por fora e não vai cozinhar direito por dentro. E é isso, está pronto o seu pão de queijo da Palmeirinha. Fica muito bom. Como a Palmeirinha disse, menina, nossa, lembrei de uma vez
Ela fala sempre assim. Ela fala qualquer coisa que ela lembrou. Né? E fica... Hoje a gente não comeu pão de queijo, a gente comeu pizza caseira, que um outro dia, se vocês quiserem, deixa nos comentários. A gente também passa a receita da massa de pizza caseira também. Que é uma massa amanteigada, que com manteiga é uma delicinha. Deixa nos comentários aí, mas agora o segundo momento mais esperado, que era o resultado da enquete. Do duelo entre o Príncipe do Egito e os 10 Mandamentos, onde foram comparados os atores dos 10 Mandamentos com os atores que dublaram o Príncipe do Egito. O primeiro personagem foi Moisés, que no Príncipe do Egito foi dublado pelo Val Kilmer, e nos 10 Mandamentos foi interpretado pelo Guilherme Winter. Sim. E o Val Kilmer, com 62,5% dos votos, foi eleito o melhor Moisés. Que é uma porcentagem até que apertada aí, se comparado. Qual foi a porcentagem? 62,5 contra 37,5. Mas você tá contando todos os votos zoados do... Não, todos os votos são válidos. Não tem como ficar assim, né? Não dispomos de tempo e de conhecimento pra fazer uma nova métrica ali, né? Então tá bom, é a métrica que o Google te deu. Acontece. A pessoa votou, tá valendo, né? Se fosse cédula de papel, não tinha esse problema. Tô brincando. Pau no cu de quem quer cédula de papel. Ramsés segundo ponto de interrogação é o personagem, né? Fica essa dúvida. No Príncipe do Egito ele é dublado pelo Ralph Fiennes e da novela Os 10 Mandamentos é interpretado pelo Sérgio Maroni. E também 62,5 pro Ralph Fiennes. Eu achei que o Sérgio Maroni ia ganhar. Tinha chance, você achou que ele tinha chance. Mas o pessoal não valoriza o trabalho do ator brasileiro, né? O ator brasileiro vai fazer Lost, morre lá, todo mundo comemora. Morre no Westworld? Nem sei se ele morreu no Westworld. Morre e volta, né, no Westworld, porque ele é um androide. Rebuta. É verdade. Mas o pessoal não valoriza aí. Coitados. Talvez aí a Record podia investir muito dinheiro e pôr um Rodrigo Santoro, mas eu acho que ele não iria aceitar, né? Acho que ele não aceitaria, né? Na Zípora, que temos Michelle Pfeiffer dublando no Príncipe do Egito e Gisele Thier atuando nos 10 Mandamentos, deu empate. Olha só. Então... É que são duas brancas, né? Daí falaram, tô confuso. Ai, gente, que horror. Miriam, tem a Sandra Bullock dublando no Príncipe do Egito e a Larissa Maciel atuando nos 10 Mandamentos. Deu Sandra Bullock com 68,8% dos votos. A Larissa Maciel, ela só teve um trabalho bom na vida dela, que foi fazer Maísa. Ela podia ter ficado ali, porque o resto, tudo meio esquisito. E a Sandra Bullock é um amor, né, gente? Quem não gosta da Sandra Bullock? Larissa Maciel, pra mim, é nome tipo de apresentadora infantil do SBT. Porque a outra é Larissa Manoela. É por isso que você confunde. Então, ainda você fala Maísa, Larissa Maciel que fez a Maísa. Daí parece que a Larissa Manoela que é amiga da Maísa. Fez a Maísa a criança. Não, mas ela fez a Maísa, a cantora do Meu Mundo Caiu. Você vê, a Record é uma versão das coisas e o SBT é uma versão da Record das coisas, sabe? Uma adaptação das coisas da Record em outro universo. Ó, o personagem do Arão já teve uma briga mais complicada aqui, ó. O Jeff Goldblum fez a dublagem do Príncipe do Egito e o Petrônio Gontijo dos 10 Mandamentos. E o Jeff ganhou apenas... Parece que eu sou íntimo, né? Ganhou apenas com 56,3 contra 43,8. E você sabe quem é ele? O ator? Eu não lembro, eu tô indo abrir o programa. É o cara do Jurassic Park lá. Aquele babaca. Que é o cara do Thor, né? Ragnarok também. Pô, ele é bom, mas eu não lembrava. No duelo do 7, temos o Patrick Stewart dublando no Príncipe do Egito e o Zé Carlos Machado atuando nos 10 Mandamentos, e ganhou o Patrick Stewart dublando com 62,5% dos votos. Embora o Zé Carlos Machado ficou ok, cara. É porque os dois são parecidos. Eu vou entregar meu voto, eu votei nele. Você olha os dois aqui na fotinho, são os dois velho careca esquisito. Até combinam com o outro. A Rainha Tuia tem a Ellen Mirren dublando o Príncipe do Egito, e a Angelina Muniz nos 10 Mandamentos ganhou a atriz hollywoodiana com 62,5% dos votos também. E pra fechar os sacerdotes, duelo de duplas ali, temos o Steven Martin e o Martin Short dublando o Príncipe do Egito contra o Paulo Negro na fase jovem
e o Giuseppe Orisciano na fase adulta, né? Porque daí é um sacerdote só na novela, né? E ganhou também os atores que dublaram no Hollywood. Eu fiquei um pouco chateado aí. A única boa representatividade do Brasil foi a Gisele Thier, que empatou com 50%. Possivelmente puxado pelos votos do Tia do Batman, né? Pra não desagradar. Foi o Ricardo que votou um monte sacaneando, não foi a Tia do Batman. Não, mas a Tia do Batman votou bastante a Gisele Thier, né? Também. Não, mas ele votou só uma vez. Mas vai saber que se a esposa dele também não veio votar, porque é parecida. Então, daí puxou ali. E outro ator brasileiro que teve mais próximo ali, pelo menos do empate, foi o Petrônio Gontijo como Arão. Que eu acho que é o pior de todos também. Nossa, ele era muito ruim, meu Deus do céu. Ele era muito ruim, porque ele é visivelmente um Arão quase de coque samurai, ele usa uma tiarinha, ele parece na verdade um atacante de alguma seleção sul-americana, exceto o Brasil nas eliminatórias dos anos 90 ali. Que usava não, ele era fraquíssimo esse cara. Eu preferia que o Sete tivesse chegado mais perto do que ele. Sim. Mas é isso, ganharam. O pessoal realmente gosta do filme Príncipe do Egito e parece que os 10 Mandamentos não emplacou tanto assim, hein, com o público da Crentaço. Então a gente vai ter que cancelar talvez o podcast que a gente ia fazer sobre a novela, né? Com certeza. Nossa, eu olho a foto do Sérgio Maroni, eu ia ter vontade de dar um abraço dele e falar: tenta outra profissão aí, amigo. Pior de tudo é que ele tá fazendo dinheiro, né? Ele é um anticristo, por isso que ele tá fazendo dinheiro. E termina com essa mensagem de vamos valorizar a produção nacional. Esse recaditos. Muito obrigado a todo mundo que comentou, todo mundo que tá ouvindo esse recaditos mais longo. Faça o pão de queijo, digam aí se deu certo fazer o pão de queijo. Faz o pão de queijo. De surpresa, não é difícil de fazer aí, agrade a sua família com pão de queijo. Quem não gosta de pão de queijo, né? E dá tipo umas 25, 30 bolinhas. Porra, dá uma janta de boa aí. A gente janta, às vezes sobra pro outro dia. Faz uma vitaminazinha de abacate junto, fechou. Então é isso, até mais. Um abraço e deixe seus comentários. Até. Tchau, pessoal. Mamãe! É Deus, mamãe!